Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Este ano, o primeiro semestre de trabalho dos portugueses será para pagar os impostos. Só a partir de 4 de junho é que o salário será o verdadeiro rendimento líquido dos trabalhadores. Este ano, os portugueses irão trabalhar 5 meses só para pagar os impostos. Segundo o relatório da Fundação para a Reforma Europeia, só a partir de 4 de junho é que o salário dos portugueses será verdadeiro rendimento líquido. Este prazo de pagamento tem vindo a aumentar nos últimos anos, mas ainda assim Portugal atinge a 7ª posição dos países da União Europeia, onde os cidadãos têm de trabalhar menos dias para cumprir as suas obrigações fiscais. O autor deste estudo indica que a carga fiscal em Portugal sofreu um acréscimo de 1,3%, passando de 40,9% para 42,2% nos últimos 4 anos, o que significa que os portugueses terão de trabalhar mais 5 dias para pagar impostos do que em 2009, uma consequência do aumento, por exemplo, do imposto sobre o valor acrescentado. Seguimos agora com a atualidade regional. Pedro Carvalho, candidato da CDU à Câmara do Porto, considera ser inadmissível que 40% do projeto do bairro do Lagarteiro ainda não tenha sido terminado, exigindo assim a sua requalificação. O candidato diz que esta é uma situação injustificável e discriminatória para os moradores do Lagarteiro, que viram as suas rendas aumentadas substancialmente. Pedro Carvalho, que mostra estar muito preocupado com os moradores, relembra que existe uma margem orçamental com um saldo de gestão de 16,4 milhões de euros a 10 milhões de euros de encaixe relativos à redução do capital social da Águas do Porto. Este é um assunto que estará em cima da mesa na próxima reunião da Câmara Municipal do Porto. José Soeiro, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, apresentou 7 propostas para a cidade. O candidato afirmou que é preciso um sentido de urgência em relação ao Porto, considerando a cidade como depauperada, despovoada e deprimida. Por estas razões, José Soeiro propôs investir 100 milhões de euros para a reabilitação da cidade do Porto, apostando na recuperação de casas para arrendar no centro histórico. Segundo o candidato do Bloco de Esquerda, com esta recuperação das casas, a autarquia recuperará o investimento não apenas em rendas, mas no repovoamento. O Happy Holi, Festival das Cores, chega pela primeira vez a Portugal e tem estreia marcada a 14 de julho no Porto. O evento, inspirado na Índia, para celebrar a chegada da primavera, combina dança, muitas cores e música com ritmos reggae, world music, hip-hop e eletrónica, desafiando os portugueses a celebrar o melhor da vida. Segundo a organização do festival, estes ritmos serão abrilhantados de hora a hora pelas tonalidades vibrantes e carregadas de boas energias do lançamento do Gulal, o pó colorido. Laissez-faire, traduzido para o português, deixar fazer. Este foi o ponto de partida para a criação deste evento experimentalista que vai já na sua 2ª edição. A pintura, música, fotografia, literatura e cinema estarão presentes de 15 de junho a 20 de julho nas instalações da empresa Felisbelo Oliveira, no Porto. Este evento tem como principal objetivo a promoção de artistas portugueses, entre os quais se destacam nomes como Almada Negreiros, Paula Rego e Júlio Rezende. Terá destaque na edição deste ano a apresentação da nova marca Like Art, de forma a incentivar a criação de novos produtos e atividades, onde a arte e a criatividade são os motores impulsionadores. A Junta de Freguesia de Santa Marinha levou os seus alunos a visitar o Centro Histórico de Gaia, uma iniciativa que decorre anualmente e que tem como pontos de referência o Convento Corpus Christi, as Caves do Vinho do Porto e o Mosteiro da Serra do Pilar. A Junta de Freguesia de Santa Marinha proporcionou um dia único aos alunos do 3º ano das escolas da freguesia. Logo pela manhã, os alunos das escolas da Praia e do Marco foram contemplados com uma visita ao Convento Corpus Christi, às Caves do Vinho do Porto, ao Mosteiro da Serra do Pilar, entre muitos outros pontos históricos. Para o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Leite,
Esta é uma iniciativa que há 12 anos faz parte do plano de educação das escolas de Santa Marinha. Enquadra-se numa aula pedagógica que nós entendemos que ser de grande interesse para a educação e de grande interesse também para a freguesia. Santa Marinha tem um centro histórico rico em património e beleza natural, com paisagens para o Rio Douro que podem ser vistas e contempladas através de uma viagem no teleférico entre o cais da cidade de Gaia e o tabuleiro superior da Ponte de Dom Luís. Este foi um dos pontos mais apreciados. Não vem aí a professora! Olha, ali! É um visto, olha para trás! Pois é! Santa Marinha tem um centro histórico digno de ser conhecido pelos jovens. Esta visita de estudo é uma mais-valia para os alunos, na medida em que incute nas crianças o valor patrimonial de uma forma mais benéfica e interessada. Estas aulas fazem aquilo que nós demoramos muito mais tempo a fazer dentro da sala de aula, porque deixa muito mais recordações nos meninos e é vivido, por isso eles vão se lembrar sempre do que aprenderam hoje, de certeza. Na passagem pelo quartel, o comandante mostrou a sua satisfação em receber os alunos. É para nós uma satisfação podermos receber os jovens da Junta de Freguesia de Santa Marinha e poder proporcionar uma visita às nossas instalações e conviver com eles e mostrar aquilo que nós fazemos aqui diariamente. A visita terminou com a habitual fotografia de grupo junto ao monumento de homenagem aos militares falecidos em defesa da pátria. É caso para dizer, para o ano há mais. Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representou um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra, mas agentes da cidade precisam e cada vez mais do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o Sr. Vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso elevado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Portigaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal, e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Era uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno. Os controladores de tráfego aéreo têm um papel fundamental no movimento das aeronaves. Stress e segurança são duas palavras que andam sempre de mãos dadas na profissão destes sinaleiros do céu.
Todos nós estamos habituados a ver estas imagens no nosso dia-a-dia. Estradas, carros e mais carros, filas de trânsito, engarrafamentos. Os sinais de trânsito ditam as regras para os automobilistas e os polícias controlam o comportamento dos cidadãos. Mas e no céu? Tiremos então os pés da terra para perceber afinal como é a realidade dos responsáveis pelo controle aéreo, os sinaleiros do céu. Este é o local de trabalho destes profissionais atentos todos os dias às máquinas voadoras. A torre de controlo é responsável pelo tráfego dos aviões no ar e no solo do aeroporto. Por definição, o controle aéreo é a gestão segura, ordenada e expedita dos movimentos das aeronaves. Segurança é a palavra de ordem para um controlador aéreo e este é o conceito mais importante e inerente a todo o funcionamento da aviação. A capacidade de lidar com o stress é um dos requisitos pedidos a um controlador aéreo. As capacidades são várias. Eu acho que o controlador de tráfego aéreo é uma pessoa normal, não é uma pessoa sobredotada. Agora tem que ser uma pessoa com uma capacidade de resistência ao stress bastante grande, tem que ser uma pessoa metódica, uma pessoa estudiosa, tem também que conseguir ter uma atenção dispersa, porque as solicitações ao desempenhar a função de controlador de tráfego aéreo, sejam na frequência dos aviões, sejam no radar, sejam na coordenação do telefone, o colega que está ao lado, então há uma quantidade de solicitações, portanto o controlador tem que ter uma capacidade dispersa bastante boa para conseguir gerir toda a informação que lhe chega. Os controladores de tráfego aéreo são guias para os pilotos que passam pelo espaço aéreo de cada país. Através de radares, os controladores têm acesso a todos os aviões que passam pelo nosso espaço, conseguindo decifrar os aviões que pretendem aterrar no aeroporto, neste caso, no Francisco Sá Carneiro. Antes de 4 minutos de aterrarem, os aviões começam a ser seguidos pela torre de controlo. Para evitar barreiras de comunicação, a língua falada é o inglês e no relógio as horas, minutos e segundos são universais, de modo a evitar as diferenças com o fuso horário. A aviação funciona de uma forma cooperativa e as regras são iguais para todos. As normas que gerem o controle do tráfego aéreo são as mesmas que gerem quem voa. Os controladores de tráfego aéreo são humanos, também podem errar. Estamos treinados para não errar, mas podemos errar. E no fundo, a aviação funciona de uma forma cooperativa. Se, porventura, um controlador comete um erro, que pode acontecer, os pilotos, se um piloto ou outro controlador se apercebe que houve ali um erro, intervém e pode ir contra essa decisão. Mas nos céus que há um século foram conquistados pelo homem, andam também os pássaros. As aves podem ser vistas como uma ameaça para o bom funcionamento das aeronaves e, por isso, há medidas a ter em conta. Uma delas são os canhões de ar comprimido, que portanto, emitem um som muito alto, idêntico ao disparo de uma arma de fogo, e que assusta as aves. O problema dessa medida é que, com o passar dos anos, os pássaros habituam-se. A outra medida mais eficaz são aves de rapina. Temos neste momento 3, se não me engano, 3 aves de rapina no aeroporto, que são a medida mais eficaz que há. No entanto, não é controlável a 100%, evidente, não é? A natureza. A formação é intensa e a atenção tem que estar sempre em estado de alerta. Nada aqui pode ser descuidado. De pés assentes na torre de controlo, mas de cabeça sempre no ar, estão os sinaleiros do céu. E do céu para o estúdio, onde vamos continuar o jornal com Cancela Moura, hoje no comentário. Olá, Cancela, seja muito bem-vindo. Começamos com o tema do dia, o Conselho de Estado, que está reunido a esta hora. Cavaco Silva quer discutir o futuro de Portugal depois da Troika. Na sua opinião, que futuro será esse? Eu previamente a esta questão, eu acho que a sociedade se tem dividido um bocadinho sobre a importância destas reuniões e deste órgão. Em setembro passado ela serviu quase para uma manifestação, mais uma, pública, vivia-se aquela grande divergência na sociedade portuguesa sobre a TSU, portanto houve uma manifestação muito larga e muito transversal contra essa medida. Penso que foi até inédito ver-se
junto ao Palácio de Belém, uma manifestação daquela natureza. Curiosamente, hoje também se discute um bocado a TSU, mas não sobre os trabalhadores, sobre os pensionistas. Mas sobre os pensionistas. e é sobre essa égide que eu acho que muitas vezes há expectativas que estão demasiado altas ou que saem frustradas. Eu julgo que nós temos 2 centrais sindicais. Aquilo que se reclama dos parceiros sociais, nomeadamente das centrais sindicais, é uma responsabilidade tão grande como aquela que reclamam dos políticos. E eu sei que na última reunião que tiveram sobre a concertação social, ou para preparar também o próximo Conselho Europeu, quer a UGT, quer a CGTP tiveram, portanto, 2 posições públicas que me parecem um bocadinho estranhas. Nós estamos a falar de um órgão consultivo, de aconselhamento do Sr. Presidente da República e que efetivamente mais não fará do que uma reflexão sobre um conjunto de matérias que importarão para o posicionamento da Presidência da República. A UGT veio pedir clarificação das políticas do Governo e a CGTP, que hoje já estava a analisar o discurso, reclamou uma vez mais a demissão do Governo e eleições antecipadas, que eu acho que isto até torna um bocadinho descredibilizado o próprio discurso da CGTP relativamente a esta matéria, porque julgo que até o próprio Partido Socialista, que é o partido da alternância, julgo que não conviria até, nas circunstâncias atuais, haver uma crise política em cima desta crise económica. Portanto, este Conselho de Estado vai discutir essencialmente, segundo a própria Presidência da República, 2 matérias fundamentais. É o pós-Troika, que, como a Delfina disse muito bem, nem se sabe muito como é que irá evoluir no sentido de podermos já projetar para daqui a um ano aquilo que possa acontecer. Isto é, eu julgo que, sinceramente, a Presidência da República anda um bocadinho ao contrário. Eu julgo, salvo melhor opinião, que antes de estar a discutir o pós-Troika se deveria estar a discutir, ao nível de um Conselho de Estado, por exemplo, os cortes estruturais e definitivos no Estado, os 4 milhões e 800 mil euros, as mudanças, por exemplo, das regras das reformas dos portugueses, que são coisas que mexem com o dia-a-dia das pessoas, ou, por exemplo, a própria reforma da administração pública, tal como ela está neste momento a ser discutida, com um corte salarial previsto de 4%. Mário Soares, semana passada, dizia exatamente isso, que em vez do futuro gostava de falar do presente. E para além de se falar do presente, concretamente nestas matérias, porque efetivamente a Presidência da República não pode vir a terreiro só, e o Sr. Presidente da República está a fazer este Conselho de Estado na sequência de um discurso de 25 de Abril, e na minha modesta opinião o que está a tentar agora é infletir um bocadinho a posição manifestamente política ou partidária que tomou, que também eu julgo conscienciosa, porque é importante que se diga que foi sob a égide do segundo resgate ou eventualmente até da saída do euro que se projetou o discurso do Presidente da República relativamente aos perigos de uma crise política nesta altura. E, portanto, ele pôs de lado qualquer questão alternativa em termos políticos, porque entende que o programa de ajustamento quer, efetivamente, os sacrifícios que neste momento os portugueses estão a ter, devam ter um resultado, ou ele acredita que assim seja, e, portanto, este é o tema central para dar continuidade a este discurso. Por outro lado, eu julgo que ele aproveita aqui, e já foi dizendo, julgo até para também cortar um bocadinho a direito aquela antecipação que fez Marcos Mendes da realização do Conselho de Estado, dizendo que isto poderá também surtir efeito para algumas reflexões para o próximo Conselho Europeu, que se vai realizar em junho. Eu confesso que tenho aqui alguma dificuldade, eu sei que o Governo e a Presidência da República conversam, mas admito que o Governo tenha dados muito mais concretos para poder, efetivamente, falar sobre aquilo que se vai fazer no Conselho Europeu, que naturalmente vai debater o aprofundamento económico e orçamental e os mecanismos de supervisão de controle orçamental, sobretudo para os países que neste momento estão fora das metas previstas. Ainda hoje, e a propósito do Conselho de Estado, Silva Lopes afirmava que Portugal terá de fazer uma nova renegociação com a Troika, mesmo após junho de 2014, o fim do nosso resgate, por não ter condições para regressar aos mercados. Acha que isto é um cenário que pode ser provável e, se sim, pode conduzir o país no próximo ano a um segundo resgate ou até a uma ajuda por parte das entidades europeias mais efetivas no regresso aos mercados? Sabe, neste momento também as questões políticas e económicas da Europa estão um bocadinho sem nós termos a verdadeira sensibilidade ou podermos projetar com um ano de distância aquilo que possa acontecer.
O Dr. Silva Lopes é um economista reputadíssimo, conhecedor destas matérias como ninguém, é um ex-ministro das Finanças. Acredito que tenha algumas convicções nesta matéria, mas é importante dar um novo enquadramento a esta situação. O que ele diz é que, efetivamente, acha que irá, a tal renegociação de que todos falamos agora, que vai sempre acontecer. Porquê? Porque este último leilão de dívida pública há 10 anos correu assim. Não correu tão bem como o anterior há 5 anos. Porquê? Porque a taxa... Nem tão bem como o Governo... Pretenderia, porque a taxa que assistiu a esta dívida foi muito próxima dos 6%. Próxima dos 6%. Que é o limite do perigo, não é? Exatamente. E é nesta medida que a Silva Lopes veio dizer que Portugal não se pode financiar, ou não pode regressar aos mercados a financiar-se acima dos 3%. Será difícil. Há uma notícia, nós não sabemos, acho que neste momento este tipo de previsões são extremamente voláteis e eu vou dizer porquê. Ainda hoje há notícia de que a dívida há 5 anos da dívida pública portuguesa terá baixado dos 4%. A questão que se coloca é que Portugal já não pode contar com aqueles que neste momento têm ajuda efetiva em termos financeiros, que é Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia e Chipre neste momento, mas também com outros países que, não pertencendo ao Sul ou ao arco, esta linha mediterrânica, começam agora a mostrar sinais de grande fragilidade económica e podem fazer pregar inclusivamente o euro. A França, por mais recentemente a Holanda, a França, e efetivamente pensa-se que estes dois países estarão tecnicamente em recessão e neste momento a Alemanha que ameaça efetivamente acontecer isso. Neste momento, quem iniciou a grande recessão a nível mundial, os Estados Unidos, já tem uma retoma, próximo do 1% de crescimento do PIB e a Europa, ao contrário, está em recessão. Porquê é que isto acontece, Cancela Moura? Falta gestão, faltam rostos, faltam líderes europeus, falta um novo pai para a Europa? Parece-me a mim que tem sido pacífico admitir, penso que todos os comentadores, especialistas em economia e em finanças e até em macroeconomia têm sido quase unânimes em dizer que aquilo que se passa na Europa é que vão-se tomando medidas de acordo com aquele momento. E eu julgo que este Conselho Europeu pode ser uma esperança no sentido de poder discutir, de facto, um aprofundamento da economia a nível de homogeneização, quer das políticas económicas e, sobretudo, financeiras. Eu até diria dos bancos nacionais, porque não existe, como por exemplo existe nos Estados Unidos, a Reserva Federal, que tem regras que acabam por Poderia ser o Banco Central Europeu, ter as mesmas funções. E aquilo que se reclama é que o Banco Central Europeu venha a ter um papel central. Por exemplo, eu próprio, que não sou especialista ao nível das finanças, não se compreende muito bem porque é que o Banco Central Europeu não terá que ter cedido pelos Estados-membros, naturalmente já se cedeu noutras matérias, regras que possam, no fundo, levar à emissão de moeda, à desvalorização do próprio euro. Nós temos uma margem de câmbio entre o euro e o dólar que ainda tem uma margem suficiente de valorização para podermos capitalizar algo por essa desvalorização, como fazíamos, por exemplo, com o Banco de Portugal. Exatamente, no escudo. No tempo de grandes índices inflacionários. E, portanto, neste momento, eu acho que a projeção que Silva Lopes está, no fundo, a prever que possa acontecer para o ano, vai ter em conta um conjunto de variantes que vão muito para além das dificuldades que Portugal vive neste momento. Avançamos para o nosso último tema. Paulo Portas defendeu em entrevista ao jornal Sol a fixação de um teto para as pensões e esta poderia ser, de resto, uma alternativa para o Governo ganhar alguma margem orçamental com as pensões. Antes de mais, concorda com esta medida, mesmo que agora pensada, mas num futuro próximo concorda com ela? Eu acho que esta medida, para já, é importante que se diga, não é da autoria de... Paulo Portas adere agora a uma porque medida... tem a TSU também a pairar sobre as pensões. Evidentemente, eu penso que Paulo Portas, uma medida que ele não concorda. Paulo Portas, neste momento, julgo que aderiu a uma posição que é do Primeiro-Ministro em campanha eleitoral em 2010 e, portanto, que disse que, efetivamente, em Portugal se deveria seguir um caminho muito idêntico àquilo que se verifica, por exemplo, em Espanha, em que o ordenado, a pensão com o teto máximo seriam de 2.500 euros.
Por exemplo, é muito recente, julgo que do final do ano passado, que a Suíça terá limitado este plafond a 1.700 euros. E, portanto, nós estamos a falar, eu já não falaria da Espanha, que é muito equiparada a Portugal, mas estamos a falar na Suíça, que é um país com direitos e com regras sociais muito apertadas e, de facto, muito assertivas, e onde os trabalhadores se vive bem. E, portanto, estamos a falar de uma regra que, efetivamente, poderia trazer alguns ganhos. Aliás, esta medida está no famoso relatório do início de janeiro do FMI, e até já existe um valor para este teto máximo. E seria? Seriam 12 vezes o indexante de apoios sociais, que é um bocadinho abaixo do salário mínimo, e isto corresponderia a cerca de 5.030 euros. Mesmo assim, acima de Espanha e acima da Suíça. Sim, muito acima, mas estes 5.030 euros poderiam... Nós estamos a falar, e é importante que se diga, os portugueses ganham, em termos, os pensionistas portugueses são muito poucos, aliás, até se lhes chama, quem está acima dos 5.000 euros ou chegam a estes níveis, estamos a falar de um quadro quase de notáveis. Serão cerca de 1.700 pessoas ao nível da Caixa Geral de Apresentações e cerca de 1.000 pessoas ao nível do regime geral. O que significa que esta regra, pelo menos, seria moralizadora de muitas situações que, efetivamente, todos nós configuramos como sendo pessoas que têm reformas desproporcionadas com aquilo que foram os descontos que fizeram. Aqui também cabe alguma coragem ao nível do Governo, porque é importante que se diga que muitas destas reformas cabem a magistrados, a médicos, a catedráticos, e, portanto, é importante que as pessoas ganhem consciência que os sacrifícios que se pede a pessoas que efetivamente ganhem muito pouco é igual e deve ser proporcional àqueles que ganham efetivamente muito. Nós somos 10 milhões e eu estou a falar num universo de 2.700 pessoas e, portanto, nem sei se o teto máximo teria que ser tão alto e, efetivamente... Se calhar algo mais parecido com Espanha faria mais sentido para o nosso país. Por exemplo, mas eu não tenho os elementos todos, e isto foi feito num contexto em que se prevê que, mesmo assim, que se consiga um ganho de 200 milhões de euros, só com esta medida, e juntando a isto a subida da idade da reforma em mais um ano, de 65 para 66, poderia também haver um ganho de cerca de 400 a 600 milhões de euros. Portugal, efetivamente, está perante um quadro económico e financeiro que, pelo menos, a crise tem pelo menos esta vantagem, obriga as pessoas a racionalizar recursos e a consciencializar-se daquilo que possa ser o melhor gasto para o dinheiro dos seus impostos. Agradeço-lhe o seu comentário neste Jornal Regional. Cancela Moura até 2 a 8 dias. Boa noite. Quanto a nós, seguimos a conhecer a capa do Jornal Audiência, amanhã nas bancas. Já temos a capa no ar e em destaque fotográfico Vila Nova de Gaia e as visitas históricas a Santa Marinha, a junta de freguesia que leva os alunos do terceiro ano a conhecer a antiga Santa Marinha. Mais ao lado, festas a norte, também para conhecer nesta edição, é o Senhor do Matosinhos e também o Senhor da Pedra, atrai milhares de visitantes. Ainda nesta edição, Manuel Vieira Machado apresenta-se como candidato à Câmara de Gaia, será então assim o segundo candidato independente a candidatar-se à autarquia gaiense, e ainda César Oliveira recandidata-se à Assembleia Municipal de Gaia. Por último, e a fechar esta capa, a entrevista a Alcino Lopes, que diz que este é dos piores mandatos que viu na sua vida, refere-se ao último mandato de Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia. E agora a previsão do tempo para amanhã. Céu pouco nublado, a limpo, são as previsões do Instituto de Meteorologia para terça-feira. Quanto às máximas, 19 graus para o Porto, 21 para Lisboa, 22 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso à Regiões TV mais logo. Até lá, tenham uma boa noite.